Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e bem-vindos ao Santista do Sofá, mesmo que eu esteja sentado numa cadeira. O assunto do vídeo de hoje é o que vocês já viram na thumb, né? Hoje, o coordenador esportivo, o cabeça-chefe, o coordenador-chefe, lá de tudo dentro do Santos, Alexandre Galo, ele deu uma coletiva, anunciaram ontem à noite, assim, de surpresa que ia ter essa coletiva hoje. E aí ficou aquele suspense de, os assuntos que vai falar, um monte de coisa. E assim, tiveram vários assuntos, só que eu quis trazer esse em específico. Talvez eu traga outros vídeos aí com o resto da entrevista, né? Eu não vou colocar o vídeo aqui, por causa que eu posso tomar strike, alguma coisa assim, sobre a Santos TV, né? Mas vocês podem ver a coletiva por completo, acho que foi o quê? 1 horinha, 40 minutos aí de coletiva, com algumas perguntas dos jornalistas. O Noronha tava lá, o Ricardinho, se eu não me engano a Gabi também estava lá, né? Só que o que me chamou a atenção foi basicamente essa aspa. Se não me engano, foi a pergunta do Wagner Frederico, outro repórter bem conceituado, tem canal dele também, é só procurar no YouTube, que abordou a questão do Patrick, né? Questão de valores, tudo certinho. Teve até uma pré-discussão, que depois vai lá na Santos TV dar uma olhada, que até o pessoal falou bastante na internet. Só que o Galo falou claramente que contratou o Patrick pensando na Série A. Isso daí dá pra gente ir por várias vertentes. Por quê? O Patrick foi contratado na época que o Santos ainda estava em primeiro no Campeonato Brasileiro Série B, que não faz muito tempo, mas foi nessa época. Basicamente, sei lá, 4 rodadas, né, que teve a oportunidade, se quer falar assim, de trazer o Patrick. Só que ele fala claramente que foi um reforço, ele fala assim, reforço, pensando no brasileiro da Série A. O Galo também fala que o Patrick teve boas atuações no Goiás, no Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro. E, cara, vamos parar por aí que começa o grande problema. Para qualquer um que acompanhe os times da Série A mesmo, acompanhe o São Paulo que o Patrick tava, o Atlético Mineiro, o Inter eu nem vou falar que assim, já faz um bom tempo. Vamos colocar como base esses dois. Principalmente o Atlético Mineiro. O São Paulo, ele jogava, nunca foi um jogador que foi titular 100%, uma hora entrava aqui, ali e tal, fazia um bom jogo ou outro e só, e ponto, acabou. No Atlético Mineiro, ele não rendeu. Ele era reserva no Atlético Mineiro. Lógico, você falar, o Atlético Mineiro é um dos melhores times do continente até, né? Tem Hulk, tem Zaratio, tem, se eu não me engano, não, o Pavão tá no Grêmio. O Pavão foi pro Grêmio. Mas tem Arana, um monte de gente. Só que o Patrick, ele não foi titular em nenhum jogo. Nenhum jogo. E aí o coordenador esportivo do Santos fala que, pela passagem dele no Atlético Mineiro, ele era um bom reforço. Ele não fala nem para a Série B, ele fala para a Série A. Quando se fala reforço para a Série A é porque na Série B o cara vai deitar. Um cara que não tem nem ritmo de jogo. Isso, vocês têm noção do quanto é desvirtuado isso? Outra questão que foi abordada também na coletiva foi por onde se passava a contratação, né? Por quem? Se passava só pelo Galo, só pelo Carille, só pelo presidente. Ele explicou lá que passava por vários setores. Diz que o Santos tem um setor de scout com 4 pessoas, que assim, sinceramente, pelo que eu sei, logicamente que eu não trabalho dentro do Santos, eu não tenho fontes de dentro do Santos, mas tudo que eu vejo, jornalistas conceituados falando, não tem setor de scout, pelo menos pelo que eu sei. Mas ele disse que tem, com 4 pessoas que analisam lá, fazem trabalho de desempenho, esse tipo de coisa. Assim, é no mínimo questionável um jogador que não é titular no time anterior dele, que eles falam do Patrick parecendo que o Patrick era um titular do Atlético Mineiro e o Santos tirou ele de lá. Outra coisa que ele cita, o Patrick diminuiu 30% do salário para vir para o Santos. Sinceramente, dane-se. A grande verdade é essa, dane-se. A gente não tem interesse nisso. A gente tem interesse que o jogador renda, que é o que não acontece. Eles contrataram um jogador que estava nitidamente fora de forma, um jogador que não tinha rendimento no próprio time, que era reserva, muitas vezes não relacionado, e aí o coordenador esportivo do Santos fala que ele só tem 180 minutos ainda, que ele pode render, não sei o que, o jogador não consegue nem correr em campo. Aí o pessoal pode falar, mas na derrota contra o Novo Horizontino ele deu assistência.
Ele errou o chute e acabou o Pituca fazendo o gol. Ele não deu uma assistência. É um jogador que não tem condições de jogar no Santos. Isso que tá na Série B. Imagine se for na Série A. Ele era reserva no Atlético Mineiro. Agora, o nível de falta de noção que é uma declaração dessa é fora do comum. É bizonho. De duas, uma. Logicamente, não tem como o Galo ir numa coletiva e falar: pô, o jogador realmente é ruim, não tá desempenhando, erramos, pra ficar tão claramente que foi um erro. Mas ele não pode falar um negócio desse, cara. Ou a pessoa é ser muito ruim no trabalho, vamos falar sinceramente, ou ela quer enganar todo mundo, ou enganar o torcedor, porque nitidamente a gente vê que o cara não tem condições. Lógico, pode depois desse vídeo ele pegar e fazer 30 gols no ano, Santos subir com título, e gol do título do Patrick pode. É o imponderável do futebol. Mas quem vai falar que isso vai acontecer? Não tem lógica isso. O jogador, ele não é o Messi para falar, não é adaptação, ele não tá conseguindo jogar, mas ele vai render depois. Ele não era nem titular. Então, como que... Cara, não me desceu, sinceramente. Essa é a parte que eu fiquei mais revoltado nessa coletiva. Porque, sinceramente, tira praticamente qualquer esperança, na verdade, que a gente tenha no setor de desenvolvimento do Santos, de coordenador de contratações, esse tipo de coisa, porque não dá para confiar. Como que a gente confia num cara, essa é a grande verdade, que dá essas declarações e ainda fala que era pensando na Série A. Na Série A, seja sincero pelo menos. Se você pensou, tá errado. Patrick nunca foi jogador de Série A. Se ele fosse jogador de Série A, o Santos tinha tirado de um time que ele fosse titular. Não tem lógica um negócio desse. Mas e aí, o que vocês acharam desse comentário em específico do Galo em relação ao Patrick? O que vocês acham do Patrick? Será que eu nunca vi nada assim em relação a esse jogador? No máximo um jogador para compor elenco, no máximo, e olhe lá, se ele tivesse em forma. Você acha que o Patrick tem alguma condição de dar a volta por cima da Série B ou sinceramente, igual eu, não acredita? Deixa aí nos comentários. Curte, compartilha e eu quero saber sua opinião disso. Então, brigadão por ter ficado até aqui agora e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!